Como saber que meu filho está sofrendo bullying? Como é que eu sei, Soraya? Como é que eu desconfio que meu filho está passando por essa situação? Então vamos conversar disso hoje. Se o seu filho está passando por bullying, ele vai estar manifestando... Oi mãe, beijos. Ele vai estar manifestando uma alteração significativa, importante de humor. Então, como assim? De repente, ele começa a ficar muito retraído, muito quietinho. Ou, de repente, ele começa a ficar agressivo. Ou, de repente, ele começa a ficar ansioso, depressivo, irritado com qualquer coisa. Então, vai mexer com o humor dele. Então, Soraya, meu filho tinha flutuações de humor, tal, né? Ficava de mau humor, de repente ficava de bom humor. E aí eu sabia que, enfim, estava ali dentro do ciclo dele. Mas ultimamente ele está muito irritado. Mas ultimamente ele está muito agressivo. Ultimamente ele não sai do quarto o dia inteiro. Então, essas mudanças repentinas de humor e que perduram tem que chamar atenção. Tá? Então, mudança significativa de comportamento. 2. De repente, perde o interesse pela escola. Não quero ir mais para a escola. Não gosto mais da escola. Começa a ir mal. Opa, ainda é dentro do item 2. E começa a ir mal. Baixa as notas. Baixar as notas é muito significativo, tá? E aí muitas mães vêm para mim e falam: Soraya, meu filho tá indo muito mal na escola, o que eu faço? Troco ele de escola? Não! Tem que buscar o porquê. De repente é um bullying. E você tá achando que ele não quer estudar. Por trás de uma nota baixa tem muita coisa por trás disso. De repente é um bullying. Então, isso é o item 2. Alteração do sono. Começa a ter... lembrei de outro caso. Eu tenho uma paciente que está sofrendo bullying e ela está tendo insônia. Então, ela fala: tia, eu deito para dormir e eu não consigo dormir. Eu fico pensando na situação. Eu fico pensando no que as meninas falam para mim. Olha que coisa. E aí ela fica com a cabeça pilhada, né? Ela é mais ansiosa. Aí ela não dorme, ela tem insônia. Ou alteração, então, alteração no sono, eu tô no 3, né? Alteração no sono ou alteração do apetite. Começa a comer demais ou para de comer. Cada um segue a sua constituição, tá? Então, de repente, começou a comer muito ou parou de comer. Tá? Então, 3, mudança, alteração do sono e da alimentação. Tem que chamar a atenção. 4, se isola. Ué, Soraya, mas na adolescência eles não se isolam? Precisa entender sobre a adolescência, gente. Então, se isola dos amigos, se isola da família, tem que chamar atenção. Geralmente eles se isolam para tentar ter o mínimo contato com o agressor. Então, se isso acontecer, tem que chamar atenção. Então, isolamento social. 5, para de contar as coisas da escola. Eu sei que o adolescente fala pouco, né? Aquela coisa do... eu perguntei pro meu enteado: e aí, como é que foi a festa ontem? Legal.
Ai, meu Deus do céu, o erro é meu. Eu que tenho que saber fazer pergunta, né? Porque se a gente perguntar como é que foi, legal, foi bom. Mas se eu souber fazer as perguntas certas, não faz de conta. Filho, como é que eu pergunto sempre? Durante o intervalo, o que vocês fazem? Eu pergunto sempre isso. Entre uma aula e outra, o que vocês costumam fazer? Ou então no recreio, o que vocês fazem? Primeiro come, depois joga ou já começa jogando? Como é que funciona? Aí ele vai ter que me contar alguma coisa. Então, se eu faço uma pergunta aberta e percebo que o meu filho está se esquivando para não ter que contar como é que foi, ele está evitando de contar o que está acontecendo na escola. Isso tem que me ligar sinalzinho de alerta. Tá? Então, para não... Por medo, né? Lembra, eles são ameaçados. Então, por medo de nos contar o que está acontecendo, ele prefere nem falar. Tá? Ai, difícil, né? 6. Começa a aparecer lesões que ele tem dificuldade de te explicar o que é. Então, um roxo aqui, um corte ali, um vermelho aqui, um outro vermelho ali. Ah, trombei com não sei aonde, trombei com não sei o que. Começou a aparecer lesão inexplicável. Atenção. Outro muito comum. Item 7. Começa a sumir pertences dele. Ai, mãe, esqueci o moletom na escola. Ai, mãe, perdi minha caneta. Ai, perdi a lapiseira. Perdi a não sei o que. Alguém tá levando as coisas dele. Muito comum, tá? Então, roupa, material escolar, dinheiro. Some sem explicação. Quando o filho está sofrendo cyberbullying, que eu já fiz uma live disso aqui também, muito importante assistir. Cyberbullying é bullying pela internet, pelas redes sociais. Então, quem não assistiu, assista, porque essa live também é muito importante. Quando o filho está sofrendo cyberbullying, o que a gente observa? Ele para de entrar nas redes sociais. Então, ai, nossa, que bom, né? Meu filho parou de entrar no celular. Tá com comportamentos estranhos, mas que bom, parou de entrar no celular. Alguma coisa tem aí. Então, o cyberbullying, eles expõem, né, o adolescente na internet. E aí o filho, ele para de entrar na internet para não assistir a exposição. E aí a mãe acha que o filho não está entrando no celular porque ele não quer mais usar o celular. Então, esses comportamentos, essas mudanças de comportamento tem que chamar a atenção da mãe, tá? E eu vou lembrar de novo, se você tiver um bom relacionamento com seu filho, você vai percebendo essas nuances. Então, precisa trabalhar o relacionamento com o filho, tá? Estamos no 9, né? Começa a falar coisas negativas sobre si. Ai, eu sou muito feia. Ai, eu sou muito gorda, eu sou muito burra. Eu sou muito não sei o quê. Por quê? Porque ela ouve, ou ele ouve tanto isso lá na escola, que aquilo começa a virar uma verdade para ele. E aí ele, em alguns comentários vão escapando isso. Ai, eu sou muito não sei o quê. Comentários depreciativos sobre si mesmo. E eu tô no 9, né? 10. O seu filho começa a ficar agressivo.
Lembra o que eu falei das 3 meninas, aquele caso que eu comentei? Provavelmente elas sofrem alguma agressão, porque geralmente o agressor é agredido em algum lugar.